Então, agora vamos falar um pouquinho sobre advocacia, consenso e poder judiciário. Então, convido aqui para estar conosco ao nosso painel, nossa presidenta, doutora Fernanda Tartucci, e o doutor Paulo Marques Rodrigues de Almeida, magistrado federal e responsável pelo Gabinete de Conciliação do TRF3. Doutor Paulo, se o senhor quiser também complementar depois suas atividades, fique à vontade. Tá bom? Então, Fernanda, fique à vontade com o doutor Paulo. O painel é de vocês. Muito obrigada, boa tarde. Então, a proposta desse nosso painel é a gente poder ter essa interlocução. A gente estava até conversando, né, doutor Paulo? A gente estava falando sobre o quanto a gente pode ter um diálogo entre poder judiciário, advocacia, e como cada ângulo pode ver essas possibilidades, esses limites. Então, a gente combinou, ele trouxe 2 pontos, mas eu confesso que eu estava conversando com ele aqui sobre um outro caso também muito interessante, né, que também gostaria de escutá-lo, mas talvez seja uma outra oportunidade. Eu estava perguntando sobre o caso da desapropriação de Guarulhos, que foi uma situação que envolveu 500 famílias, um projeto que foi desenhado, ele estava me contando, em 12 meses de planejamento, e que conseguiu, então, fazer um projeto muito interessante para resolver essa problemática. Que ontem a gente teve aqui um painel falando sobre conflitos estruturais, né, esses litígios que envolvem tantas políticas públicas, tantos problemas. Então, tem tanta coisa inspiradora para falar, mas vamos focar, porque o tempo é terrível. Então, eu passo a palavra para o doutor Paulo, para as suas considerações, e a gente vai conversando sobre esses pontos. Obrigado, doutora Fernanda. Obrigado a todos. É uma honra estar aqui na casa de vocês, cujos quadros saí em 2011 para me tornar juiz federal. Carrego com muito orgulho a vontade de retornar à advocacia, talvez quando sair pela expulsória. Gosto muito de ser juiz federal, mas é um privilégio estar aqui com vocês, uma vez que a gente tem uma relação muito próxima com a OAB lá em Guarulhos, onde eu sou juiz federal. A gente faz muita coisa junto, muitas atividades na OAB, no Fórum Federal. Então, estar aqui com vocês em São Paulo é um verdadeiro privilégio. Particularmente por estar ao lado da doutora Fernanda Tartucci, que é uma das maiores especialistas nesse tema que nos traz nesse congresso, presença constante na nossa escola de magistrados, a conheci lá, inclusive, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E dentro desse tema, advocacia, consenso e poder judiciário, lembrando das apropriações do aeroporto de Guarulhos, onde a gente conseguiu uma desocupação extremamente pacífica de mais de 500 famílias, com 100% de acordo, e que muito pouca gente ficou sabendo. Isso aconteceu em 2012, quando a concessionária do aeroporto estava entrando, e muito provavelmente poucas pessoas ficaram sabendo, porque notícia boa não sai na primeira página, né? Se tivesse sido como sempre com tropa de choque, bala de borracha, trator, criança chorando, certamente todos se lembrariam. E foi um esforço enorme, enorme, de muitas pessoas, muitos juízes, muitos advogados, muitos conciliadores, defensores públicos, e eu acho que isso nos traz para aqueles 2 pontos que a gente estava discutindo conversar sobre eles, né? Que eu acho que toca diretamente a advocacia nesse universo da mediação. Coisas que são extremamente necessárias para que os advogados possam produzir mais com a mediação, tanto fora das mesas como dentro. Porque a Justiça Federal tem a peculiaridade de sempre ter o poder público num dos polos da ação, né? Quando não nos 2. Isso quando não é uma briga institucional. E mesmo na justiça estadual, isso pode acontecer repetidas vezes com o município, né, a fazenda municipal, a fazenda estadual, falando de ações estruturais, não só desocupações de terra, mas questões envolvendo medicamentos e tantos outros dramas terríveis das pessoas, que mostram que já é uma realidade a gente chamar os antigos meios alternativos de solução de conflitos de meios adequados a solução de conflitos. Na própria Justiça Federal, que às vezes as pessoas olham com certo espanto, assim, nossa, mas União, Infraero, Caixa Econômica Federal, INSS, o direito público é indisponível, né? O interesse público é indisponível. Como é que se faz negociação, como é que se faz acordo? E se faz muito, muito na Justiça Federal e também na estadual, quando envolve o poder público municipal, o poder público estadual, desde que se faça da forma correta. Talvez a única diferença é que dá muito mais trabalho, mas dá muito
mais trabalho, porque aqui certamente eu estaria pregando para convertidos, né? Num congresso de mediação, todos sabem muito bem que fazer uma mediação e uma conciliação bem feita está longe de ser uma coisa fácil. Os desavisados por aí acham, inclusive no nosso conselho, né, o Conselho Nacional de Justiça, muitas vezes as pessoas acham que fazer conciliação é para tirar processo da prateleira e que resolve. Eu teria assinado a emissão na posse, na desapropriação no Guarulhos, em 70 processos em menos de 5 minutos. E a gente levou 12 meses para planejar e executar uma desocupação pacífica e digna daquelas pessoas. E talvez mesmo no ambiente mais, entre aspas, simples de mediação, em que envolva particulares, então 2 sócios, familiares, vizinhos, né, consumidores, com as concessionárias de serviço público, talvez mesmo nesse ambiente a gente devesse lembrar que nada que um mediador, um conciliador e um advogado envolvido com isso faz é simples, para ser tratado de forma banal. Porque se a gente deixar esse pensamento tomar conta de novo, a gente vai voltar naquele mundo do bem-vinda, doutora, aberta a audiência, tem acordo? Não? Tá, então vamos fazer a instrução. Ou pior ainda, como a gente sabe que ainda acontece em alguns sejusques, por aí os advogados passam por isso, nos contam, eles chegam no sejusque, o conciliador mal treinado ou cansado, né, não se atualizou, ele, ó, bem-vindos, a gente está aqui para conversar, então, por favor, conversem aí. Não é isso que se faz, eu acho que todos os senhores sabem, né, talvez melhor do que eu até, nem nessas conciliações mais simples, e muito menos numa conciliação que envolve o poder público. Porque a grande diferença, quando envolve o poder público, é que precisa haver um tratamento prévio à mesa. As pessoas, às vezes, têm muitos colegas meus, magistrados, eles têm uma leitura equivocada do que seja o princípio da indisponibilidade do interesse público, achando que eles nem percebem, mas nesse raciocínio, ó, o interesse público é indisponível, então jamais pode ser marcada uma audiência de conciliação e mediação. Se tiver um direito sendo violado ali, está implícito nesse raciocínio que há interesse público em violar direitos dos administrados. E não há interesse público em violação de direitos, nunca. Então, a mediação pode surgir, pelo menos, para ajudar o poder público a encontrar uma maneira de atender o interesse público, executar aquele fim público que ele precisa executar, mas de uma forma que atinja o menos possível os interesses das outras pessoas em jogo ali. E esse é o primeiro ponto que eu queria tocar, esse ponto fora da mesa. Nenhuma mediação acontece nesse ambiente macro, né, que envolve o poder público. Uma desocupação de terra é o clássico, né? A gente pode ter uma reintegração de posse, em que daí muitas vezes vai haver advogados de ambos os lados se digladiando, e numa desapropriação a gente vai ter o poder público como um comprador forçado de uma terra, e com dezenas e dezenas de advogados e defensores. A gente chegou a fazer inventários informais. A gente brincava lá em Guarulhos que Pontes de Miranda se remexia no túmulo, vendo as coisas que a gente fazia. Mas, muito provavelmente, com todo respeito ao mestre Pontes de Miranda, talvez ele não conseguisse uma desocupação pacífica com 100% de acordo no tempo que a gente conseguiu. Quando eu cheguei em Guarulhos em 2011, como juiz federal substituto, curiosamente, parecia presságio, né? Eu devia ter percebido e saído a tempo, eu recebi uma desapropriação que era mais velha que eu. Eu sou de 79, a desapropriação era de 77, e eu lembro que até brincaram comigo, certamente alguém disse assim, tá para nascer o juiz que vai julgar essa desapropriação. E foi o que aconteceu. Mas o mais triste, a gente brinca agora, mas o mais triste é que o dinheiro da indenização estava retido nos autos. Esse tempo todo. E esse foi o primeiro compromisso que a gente tomou na desapropriação de Guarulhos. Não vai ter bala de borracha, não vai ter trator, não vai ter criança chorando e não vai ter pessoas saindo de casa sem a indenização na mão. Por isso que demorou. E a gente ofereceu essa proposta para a União e para a Infraero. Falou, a gente tem um plano e é curioso que hoje isso está super estabelecido, né? Quando se fala de processos estruturais, de sistemas, desenho de sistemas de solução de disputas, e a gente percebeu que muita coisa, tristemente depois, a gente percebeu que muita coisa a gente achou que estava inventando a roda ali, tudo sistematizado em livros que a gente ainda não tinha tido tempo de ler, mas tudo isso acontecendo com uma engrenagem montada para fazer uma solução consensual aparecer, se possível. E aí eu grifo se possível, porque o maior erro que se pode cometer nesse nosso ambiente de mediação, de conciliação, seja qual for
cenário, uma desocupação de terra, uma questão contratual, familiar, uma questão administrativa, uma questão de medicamento, como temos agora lá no Mato Grosso do Sul, uma questão indígena, seja lá o que for, nunca se pode pensar que o objetivo do que a gente faz é o acordo. E, infelizmente, essa é uma visão que, às vezes, muitas pessoas não conseguem alcançar. Elas ficam perseguindo o acordo, e, no meio do caminho, eles perdem outros valores que talvez eles pudessem obter, como restaurar o diálogo entre as partes, restaurar a confiança entre as partes, prestar informações seguras e confiáveis para que as partes tomem decisões informadas, que elas possam ser melhor auxiliadas pelos seus advogados. E ainda hoje a gente ouve nos círculos de Brasília que é preciso estabelecer metas de acordo para as conciliações. E aí eu me junto a Pontes de Miranda e tenho calafrios, assim, eu volto para puxar o pé dessas pessoas o dia que eu me for, porque se tem uma coisa que vai ser assim o caixão, a tampa, o prego e o martelo da conciliação no ambiente judicial, é estabelecer meta de acordo, em que as pessoas vão se sentir, os conciliadores, os advogados, vão se sentir pressionados a realizar um acordo. Isso nos traz a esse ponto, né, de quão importante é a gente montar um palco para que isso aconteça. E o que é montar o palco, que eu digo? No nosso ambiente da Justiça Federal, mas aí, para acolher todo mundo da Justiça Estadual também, vamos excluir a Justiça Federal e vamos falar do poder público em juízo, porque a estadual também tem, né, a Fazenda Pública, as autarquias, empresas públicas estaduais, os municípios, né, tem os serviços autônomos de água, esgoto, né, em todos os lugares. Para o poder público ser capaz de negociar com as partes de forma vinculada ao interesse público, precisa ter o que a gente chama de reunião prévia interinstitucional. Sem isso, sem sentar com a AGU, sem sentar com a Procuradoria do Estado, sem sentar com a Secretaria da Saúde, sem sentar com a Secretaria do Patrimônio, nada acontece. Achar que a gente... Eu era procurador do município, fui colega de vocês, advogado e advogado público por 6 anos antes de me tornar juiz. Eu fui chamado para algumas audiências relacionadas a tributos, que começavam assim: aí, doutor, tem acordo? E desse jeito, é lógico que não. Não é dizer, não, que o poder público, não, o município não tem acordo, não é isso. Mas chamar um procurador de Estado, um procurador do município, um advogado da União, um procurador federal, um advogado da Caixa, né? Muitos aqui podem ser credenciados da Caixa e daí se verão do outro lado do balcão como temporariamente advogados do poder público. Achar que a gente vai chamar para uma audiência alguém representando o poder público e ele vai sentar e vai ter uma proposta, vai ter margem de negociação, é esquecer todo o manual de direito administrativo. Não é assim que funciona. Mas, por outro lado, também não significa que não funciona. A única coisa, como a gente falou no início, é que dá mais trabalho, toma mais tempo. Então, a gente se reúne previamente. A gente faz muito o que se chama, né, tecnicamente, de sessões privadas de mediação. Então, primeiro a gente faz uma sessão privada, é uma desapropriação. Então, vamos fazer uma sessão privada de mediação com o ente expropriante. No caso de Guarulhos, eram mais de 500 famílias, vamos fazer uma sessão privada com as 500 famílias, porque foi uma coisa que a gente pensou, né? Toda mesa de mediação bem conduzida começa com uma boa declaração de abertura, né, do mediador. Já imaginaram uma declaração de abertura em 12 mesas simultâneas, com mais 24 mesas esperando para entrar, e esqueçam aquela foto do manual, né? O mediador, o autor e seu advogado, o réu e seu advogado. Tinha umas 15 pessoas em volta de cada mesa. Tinha famílias, vizinho, parente, papagaio, cachorro, criança. A gente contratou recreador infantil para ajudar as crianças, que os pais não tinham com quem deixar. E se a gente chamasse essas pessoas para fazer uma declaração de abertura para elas ali, eu acho que nos cursos de mediação as aulas são sempre assim, né? Primeiro vem a declaração de abertura e depois vem a sessão de descarrego das partes, né? E se é assim entre familiares, vizinhos e amigos, imagina numa desapropriação às vésperas da Copa do Mundo. Ia ter protesto no Fórum Federal. Protesto. As pessoas iam se inflamar. A gente não abandonou a ideia da sessão privada, a gente simplesmente deslocou no tempo e no lugar. A gente fez audiências públicas. A gente pegou um teatro emprestado da Prefeitura de Guarulhos, um céu, perto do bairro deles, e num sábado eu fui lá, falei com 250 pessoas de manhã, 250 pessoas à tarde, ficamos respondendo as perguntas justamente para elas ficarem tranquilas, terem as informações necessárias, e quando chegaram nas audiências de conciliação, um mês depois, aí elas já tinham na cabeça o que elas queriam fazer, quanto valia a casa delas, elas tinham a informação dos laudos. Então, fazendo sessões privadas, que quando é com o poder público, a gente chama de reunião interinstitucional,
E pode ser uma questão, pode ser para a gente na federal, a gente tudo, Justiça Federal, as duas grandes mentiras da Justiça Federal, né? Justiça Federal não trabalha com conciliação e Justiça Federal não trabalha com direito de família, só com sequestro internacional de crianças, que talvez seja um dos piores casos de direito de família, principalmente porque não lidamos com direito de família. Daí a gente tem que aprender na raça, né, o que é aquela questão de família, e ali as sessões privadas são essenciais. Né? E detalhe, o direito não tem uma saída para isso. O pai quer se mudar, a mãe quer se mudar, e uma guarda compartilhada. Qual é a resposta do direito? O direito não tem. Então, para mim, é o trash hard case, né? O caso difícil e terrível, porque não tem resposta no direito. E vira um sequestro, vira questão de polícia, questão de Estado das pessoas com letra minúscula, vira questão de Estado, um problema entre países. Então, assim, é a tempestade perfeita. E vejam que coisa, uma resposta técnica sempre vai existir. Né? O juiz ele sempre vai ser obrigado a decidir e ele vai dar uma canetada. Mas decidir e resolver o problema são coisas bem diferentes, bem diferentes. Isso quando a decisão não agrava o problema. Então, esse primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, inclusive por estarmos num congresso de mediação da OAB, é que a própria OAB, enquanto instituição, tem um papel essencial na interlocução com todos esses agentes públicos que se veem envolvidos em mediação. Porque, às vezes, o advogado está ali lutando, ele atua na área previdenciária, por exemplo. E daí ele está lutando com o INSS, tentando conseguir um acordo, tentando antecipar alguma coisa e não sai do lugar. Sem que a OAB institucionalmente se alie a todos os seus advogados para conversar com o INSS, para entender por que não, quando que dá, como é que faz, a gente não consegue tirar o poder público das zonas de conforto dele. Isso me traz ao segundo ponto. Se a gente não sabe qual é a zona de conforto da outra parte e a do cliente de vocês, vocês nunca vão saber se vocês estão diante de um bom acordo ou não. Essa é a grande pergunta dos cursos de conciliação. Né? O TRF3, rotineiramente, ele faz cursos de capacitação de conciliadores. E o ano passado a gente fez até um curso de aperfeiçoamento. Foi muito, muito legal. Conciliadores já credenciados do CNJ. A gente deu um curso de 20 horas para eles, de aperfeiçoamento com temas sensíveis de conciliação. E essa pergunta sempre surge. Né? O que é um bom acordo? Se surge para a gente, eu imagino para um advogado. Quantas vezes vocês não devem ter ouvido de um cliente, aquela hora que sai da audiência para... E aí, doutor, o acordo é bom? Essa pergunta ela não tem resposta no processo. Existe aquela frase infame, né? Que é melhor um mau acordo que um bom processo. O problema é que essa frase omite qual é a régua do bom acordo. Como é que você sabe se um acordo é bom ou se é ruim? Eu já vi uma pessoa na Semana Nacional de Conciliação, e, aliás, se Deus quiser, o ano que vem a gente volta a fazer assim. Lembra quando eu era junto com o TJ? Agora, de 4 a 8 de novembro, a gente tem a Semana Nacional de Conciliação do CNJ, mas o TJ e o TRF3 ainda fazem separadamente. Mas até antes da pandemia, acho que em 2018, a gente fazia junto no Parque da Água Branca. Era espetacular, assim, era gigantesco, os casos estaduais, os casos federais, todos juntos. E eu vi lá no Parque da Água Branca, acho que 14, 15 talvez, uma senhora aceitando receber R$29 mil ao invés de uma RPV que talvez alcançasse R$50 mil. Ela estava abrindo mão de quase metade. E os conciliadores queriam morrer. Não, é violação à ordem pública, eu não posso deixar ela aceitar esse acordo. Só que essa senhora, acho que era um caso de auxílio-doença, alguma coisa assim. E essa senhora tinha o marido dela com uma busca e apreensão em cima da vanzinha, que eles usavam uma van para vender dog na rua. Era a fonte de renda deles. E eles foram até, acho que era o Banco Itaú, Bradesco, não sei, eles foram até o banco, que estava com a busca e apreensão, mandado de busca e apreensão aberto contra a van, e explicaram que eles iam ter uma audiência de conciliação em que ela possivelmente ia receber alguns atrasados. E eles precisavam de R$29 mil para quitar a dívida. Foi um mau acordo para ela? A opção qual seria? Provavelmente ela não fecharia o acordo, ela talvez tivesse uma sentença, mas talvez tivesse uma sentença de procedência. Na melhor das hipóteses, não haveria recurso, mas teria o prazo do recurso, depois transitaria, expedições, conclusões para despacho, até expedir o recurso, a busca e apreensão já teria sido cumprida, e a renda que vinha daquela van deles teria ido para o espaço. O que isso nos mostra? Que se a gente não souber qual é a nossa situação fora da mesa de acordo, a gente nunca vai saber se o acordo é bom ou se o acordo é ruim. E aí vocês vão se deparar com clientes de vocês
querendo enlouquecidamente fechar um acordo péssimo, porque o advogado e o cliente não se prepararam buscando todas as alternativas fora do processo, não sabem o que são capazes de conseguir fora, e não percebem que talvez fossem sim capazes de conseguir coisa melhor. E, às vezes, o que é mais comum, a parte ou o advogado chegam com expectativas irreais, fantasiosas, e abrem mão de um possível acordo, que talvez não fosse o melhor no cenário perfeito, mas no cenário dela, era o melhor acordo. E é assim que a gente desmonta essa frase, né, do é melhor um mau acordo ou um bom processo, porque não existe em si um mau acordo. Um mau acordo é aquele acordo que a parte precisava e não quis aceitar. Ela deixou, ela escapou pelas mãos dela. Isso era um mau acordo. Se ela tem uma situação muito ruim fora da mesa de negociação, qualquer coisa que ela aceite, que melhore a vida dela, é um bom acordo. Então as pessoas dizerem assim, nossa, podia ganhar 100 e ganhou 30. Que péssimo acordo. Bom, não sei, né? Ela pode ter deixado de ter uma busca e apreensão cumprida para ela. Seria melhor que o poder público pagasse imediatamente os 60 mil reais? Seria. Mas não estamos na Dinamarca, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com a vida como ela é. E eu acho que esse é o grande recado saindo do plano institucional e entrando na mesa, o grande recado para os advogados, aí eu vou parafrasear o Calamandrei, né, com todo o despeito possível, assim, eles, os advogados, vistos por um juiz, né? Talvez a forma que eu vejo de fora de ajudar vocês é lembrando-os disso, que para chegar numa mesa de conciliação, numa mesa de mediação, é absolutamente essencial saber, passo a passo, o que vai ser feito depois. E passo a passo. Não adianta dizer assim, não, se eu não conseguir isso aqui, eu tento outra coisa. Não, tenta outra coisa. Ok, que outra coisa? Vamos começar com um brainstorm, então. Vamos fazer um brainstorm. Isso é super comum em briga por aumento de salário, né? Não, se não aumentarem meu salário, eu me demito. Pode ser, que seja uma boa. Vai fazer o quê? Um ano sabático, né? Dar uma volta no Índico de iate, né? Pode ser que sim, passear para Roma, Paris, alguma coisa, ou não. Não tem dinheiro para isso? Tem outra opção de emprego? Se tem, paga melhor? Se paga melhor, é perto? Tem com quem deixar as crianças? Tem com quem deixar o cachorro? Tem que ir na minúcia, porque se vocês chegarem na mesa de conciliação com esses detalhes prontos, não existe acordo ruim que possa ser aceito. Porque se a proposta do outro lado não atender de forma melhor isso que vocês têm fora da mesa, é não, muito obrigado e acabou. E isso acaba tirando a outra parte da zona de conforto, porque ela passa a perceber que ela tem que oferecer algo melhor do que você tem na mão. Então, se a gente for capaz de enxergar o nosso melhor cenário fora da mesa e o melhor cenário da outra parte, aí o círculo se fecha. E é o que a Escola de Negociação de Harvard chama, por exemplo, de melhor alternativa a um acordo negociado, né? Na sigla em inglês. Essa é a régua do bom acordo. Se todo advogado chegar na mesa tendo muito claro o que é capaz de conseguir fora da mesa e o que a outra parte é capaz de conseguir se não aceitar o seu acordo, vocês conseguem entabular uma conversa produtiva. E se no final for o caso de não fechar um acordo, o diálogo está restaurado, o respeito está restaurado e já valeu a mesa, mesmo que sem nenhum acordo. É isso, doutor. Obrigado. Muito obrigada, doutor Paulo. Acho que tem muita riqueza em várias situações. Acho que esse exemplo, essa construção, né, desse desenho de você, diante de um problema, pensar numa saída humanizada. E algo muito interessante que ele contou no caso da desapropriação de Guarulhos, quer dizer, precisaria haver uma desocupação dessas 500 famílias, porque teria que fazer... Eram obras em volta do aeroporto, né? Obras da Eles Copa. iam, para autorizar a concessão, eles precisavam liberar uma área de segurança. A área que foi desapropriada está vazia até hoje. Saindo do novo Terminal 3 lá do estacionamento, dá para ver uma área cercada vazia, porque para poder ampliar a pista e pousar os Airbuses maiores, aquilo era área de escape de pedra, então não podia ter ninguém morando lá. Era para isso que eles precisavam. Imagine ver esse conflito de cara e falar, gente, o que isso vai ser, né? E é muito interessante isso, dedicar 12 meses para a preparação, conversando com todas as pessoas envolvidas,
né? E depois que todo mundo está na mesma página, por isso que é um desenho de sistema de disputas, né? Mapeou todas as pessoas, uma pessoa referida numa reunião, vamos chamá-la também, é uma associação de moradores, vamos incluir. Então, depois de 12 meses desse planejamento, foram 10 dias de sessões de conciliação. Foram 10 dias. O planejamento começou em janeiro de 2012 e, ao longo de 12 meses, todas as etapas foram sendo executadas. Então, a gente antecipou a perícia, a gente fez, porque a primeira conclusão que a gente chegou foi essa: não adianta nada marcar uma audiência de conciliação para as partes discutirem quanto vale a casa delas. Sem referenciais, né? Muito provavelmente elas iam falar: não, isso que a União está me oferecendo eu não aceito, e ia ter que ter uma perícia. A gente expôs isso para a União e para a Infraero, eles concordaram em antecipar e pagar. A gente dividiu a área entre os peritos, a gente fez uma equipe de 5 peritos, e uma coisa muito importante que a gente fez, a gente congelou a área. Então, a gente tinha 5 oficiais de justiça em Guarulhos, a gente pediu aqui para São Paulo 30. Nossa. E daí, em 2 dias, eles foram e varreram toda a área para congelar. Porque a primeira coisa que acontece depois que se espalha uma notícia de desapropriação é a ocupação de imóvel vazio. Eu estou aqui há 30 anos. Cheguei ontem, mas estou aqui há 30 anos. Então, várias coisas foram acontecendo para chegar nas audiências de conciliação, que tomaram 10 dias. A gente fez 12 mesas simultâneas, em 3 horários diferentes. Então, começava às 3, às 4, e teve mesa que começou às 1 e acabou às 10 da noite. Porque tinha inventário no meio, tinha prova de posse. Pontes de Miranda não aprovaria, não aprovaria. Mas o fato é que o interesse público foi preservado, as indenizações prévias e justas foram pagas e as pessoas saíram pacificamente. Muito interessante. Quer dizer, isso vai envolver uma certa dose de criatividade, acho que de envolvimento de todos os atores, né? Então, o primeiro ponto era o quanto que a OAB, eu sempre brinco, né, conversa de cachorro grande, o quanto que as instituições precisam conversar e precisam mapear. A OAB São Paulo, por exemplo, é uma instituição que tem mais de 100 comissões, diretoria, e que tem muitas demandas. Assim, acho que no Brasil a gente também tem muito um papel de apagar incêndios, conforme os problemas vão acontecendo, né? Inclusive, muitas vezes, atritos entre OAB e tribunais, nessas interações, né? Às vezes, acho que falta até uma mediação, mas quem seria o mediador, né? Externo. E é bom que, sendo especialistas em mediação, todos sabem que conflito não é ruim, né? Às vezes é do atrito entre a OAB e o tribunal que surge uma nova solução muito, muito boa, né? Exatamente, né? O desembargador Daldi estava contando aqui das limitações que existiam nos atendimentos online, da informatização, de resoluções, tentando melhorar, né? Ela começou a resolução 6 de 2024, tentando criar ali alguns critérios. Então, eu acho que tem um ponto muito interessante, que é essa dessa conversa entre todos os atores do sistema de justiça. Acho que a OAB tem um problema em relação aos órgãos públicos. Então, por exemplo, a gente está fazendo um evento com o professor Kazu Watanabe, dias 5, 6 e 7 de novembro, na USP, estão todos convidados, inclusive. O professor Kazu Watanabe e a Ellen Grace criaram 5 eventos, 5 seminários de tratamento adequado, solução de conflitos, pensando na via consensual. O primeiro foi o Ministério Público, em setembro. Agora, em novembro, vai ser advocacias. Então, o primeiro dia inteiro, advocacia pública, com várias iniciativas. O segundo dia vai ser defensoria de manhã e advocacia privada à tarde. E abriu-se um terceiro dia para as execuções fiscais, que são um caso no Brasil de absurdo de volume, né? E quando a gente vai vendo essas construções de todos esses mecanismos, a gente vai identificando essas dificuldades de todos os atores serem incluídos. Então, assim, teve que abrir um terceiro dia para a execução fiscal, porque é uma problemática diferente. Todos esses tabus impeditivos que acontecem. Mas eu quis lembrar do evento pelo seguinte: agora a gente está se reunindo, então tem a Escola da Defensoria Pública, a Escola da AGU, a Escola das Procuradorias, tem a Escola do Ministério Público, que são órgãos assim, que tem toda essa sua dimensão. E nós da OAB, cadê o Marco Lorenzini, que está aqui comigo, que é o guerreiro que está na linha de frente? Acho que está despachando, né? Ele tinha um despacho a fazer agora. A advocacia ciumenta, gente. Ela puxa a gente, o quê? E eu? Você está no evento? Vem para cá agora. E a advocacia puxou ele para lá. A gente sentiu um pouco isso. Poxa, eles têm uma institucionalidade, que eles têm órgãos para isso, eles têm uma escola que vai fazer isso. A OAB São Paulo, por exemplo, é uma escola, a nossa ESA, que atende o interior inteiro. Então, eu não sei se a gente consegue ter um nível de estrutura como os órgãos públicos têm, por exemplo, né, hoje estava aqui, né, o diretor da Fundação Florestal, que é alguém que está com esse foco, é procurador do Estado. Então, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Quem na OAB, seria alguém da diretoria? Talvez criar uma unidade, por isso essa conversa é interessante, uma unidade dessa interlocução, porque tem comissão de interlocução com o TRT, comissão de interlocução com o Judiciário,
Né? A gente tem, mas é mais do que a gente precisa, porque nesse desenho de sistema a gente precisaria de outras, ou uma divisão específica dessa interação para tratar de outros projetos. Então, eu fiquei pensando assim, às vezes as boas falas, elas ocupam um triplex na minha cabeça. E eu fico, nossa, como, onde, com quem, para quê? Então, eu lhe agradeço por isso, assim, que isso entrou aqui na matriz de reflexão. E o segundo ponto é o mau acordo. Ai, mau acordo. A gente teve uma fala inicial aqui da nossa secretária, a Daniela Chiusuli, em que ela nos provocou a pensar o que é consenso. E como esse consenso é alcançado? Também alugou um outro triplex na minha cabeça. A cabeça está cheia de espaço aqui, né? Até parece. Mas o que é o consenso, né? Porque, assim, mau acordo eu sempre vi como uma contradição em termos. Porque se o acordo ele é um encontro de vontades, que bad date é esse? Que encontro ruim é esse que as vontades se encontraram e deu ruim? E é um relacionamento tóxico entre as vontades? Porque é ruim e mesmo assim você fica? Então, eu sempre fico nesses casos pensando assim, se eu fosse parte de um conflito e eu tivesse investido toda a minha economia num imóvel, num apartamento, e a construtora falasse, vou te devolver 30%, 50%, ou esses 29 mil aqui, será que eu advogaria, ou eu aceitaria meu advogado me dizendo para eu aceitar 29 mil? Mesmo que a vida tivesse me dado uma lambada e eu fosse perder por busca e apreensão um outro bem. Eu fico me perguntando, entendeu? O que aconteceu com... Às vezes eu estou mal lá, não consegui pagar meu carro, porque eu estou com meu crédito em receber aqui. Então, eu acho que o ponto do mau acordo é um grande tema. Assim, eu não gosto do antes um mau acordo que uma boa demanda, nisso estamos juntos. A gente tem que pensar o que esse acordo representa e por que os mais vulneráveis é que tem que aguentar. Porque concorda, gente, que se a gente estivesse nesse problema com a construtora e a gente tivesse condições de esperar, a gente fala, vai ficar para os meus netos, mas não vou perder um centavo. E, falando em vulneráveis, isso nos traz a questão das relações interinstitucionais, né? Por que sempre os mais vulneráveis? Por quê? Porque os grandes litigantes, os litigantes repetitivos, eles têm capacidade de ganhar no atacado. Eles têm tempo. Eles têm tempo, o prejuízo se dilui, eles têm um corpo de advogados gigantesco, muita gordura. E os mais vulneráveis não têm, no mais das vezes, informações precisas e adequadas, não têm tempo para digerir essa informação, não têm gordura para sobreviver sem aqueles 29 mil, como deveriam, para ter direito, para ter tudo a que tem direito no tempo adequado. Então, como a senhora falou no início, é a tempestade perfeita. O judiciário não é capaz de entregar no tempo correto o que deveria entregar, e os grandes litigantes se aproveitam disso, seja poder público, sejam grandes concessionários, serviço público, por exemplo, e usam o tempo que o judiciário gera, esse tempo morto de processo gerado pelo judiciário, é usado na engrenagem deles para oferecer acordos que eles sabem que podem acabar sendo aceitos. E é por isso que eu insisto nesse papel institucional, porque o advogado e a parte sozinhos, contra esse Golias, não tem chance. Não tem chance. Então tá bom, então fique com a engrenagem judicial aí, porque eu tenho outros milhares de casos iguais a esse. Você vai esperar 4 anos, para mim não faz a menor diferença. Se não vem uma pressão institucional, e daí, pensando junto, da mesma forma que existe a Comissão de Relações Interinstitucionais da OAB, que, via de regra, está ali tratando de... Dia a dia, né? Do dia a dia, os espaços físicos, né, de prédios da Justiça Federal, da Estadual, que se liga também umbilicalmente com atrasos de julgamento, com esse tipo de coisa. Talvez envolver a Comissão de Soluções Adequadas nessas conversas interinstitucionais que acontecem, por exemplo, nos comitês interinstitucionais de saúde, previdenciário, questões de concessionários de serviço público, para ver se a força institucional começa a desestabilizar a zona de conforto do outro lado, para que as partes que estão ali vulneráveis no seu varejo, né, na sua causa, para aquela pessoa dos 29 mil, talvez essa seja a única ação da vida dela. Para juízes, advogados, procuradores, advogados públicos, é mais um processo. Mas para aquela parte, para aquele jurisdicionado, talvez seja o processo da vida dela ali. E se a gente não usar essa força institucional da OAB, do Poder Judiciário, das instituições de interlocução dos grandes entes litigantes, a gente não sai do lugar e a gente está em 2024. O Mauro Capelletti vai reaparecer e vai falar da 19ª onda de renovação do processo civil.
Se a gente ainda está precisando renovar, há quantos anos o professor Kazuo Watanabe verdade. que prega os peixes, né? Como o padre Antônio Vieira, assim, as pessoas não ouvem, ele está falando desde 1980, pelo menos, e a gente ainda segue nisso. Então, talvez a gente esteja no momento de mudar de armas, e se são grandes litigantes, para grandes adversários, grandes alianças. Então, fazer uma aliança interinstitucional entre todos. Concordo, só quero lembrar que agora a gente está tendo uma outra perturbação no acesso à justiça, que é a história da litigância predatória. Então, você tem casos como 123 milhas, por exemplo, de 800 mil, se alguém souber o número, me avise, mas 800 mil consumidores lesados, alguma organização, por exemplo, de advogados que estão atendendo 50 mil, e um risco de achar que tem má fé, que essas pessoas estão se organizando, existe um certo estilo de litigância excessiva. E a gente, eu estou falando disso porque eu fiquei pensando, né? Então, a gente vai se organizar, acho que está certíssimo, a OAB tem que ser identificada como player nesse desenho e falar, OAB, você tem espaço para ser escutada. Você quer trazer quem vem. E aí a OAB tem o dever de dizer quem e como. Né? E também o Poder Judiciário, eu sei que o Conselho Nacional de Justiça ele tem umas iniciativas de tentar mapear alguns problemas e trazer umas soluções, mas tomar um pouco de cuidado. Porque, por exemplo, na assistência judiciária onde eu sou advogada voluntária, assim como a Cecília Asperti, nossa secretária, a gente lida com pessoas muito vulneráveis. Né? O Departamento Jurídico 11 de agosto da USP existe há 104 anos, desde 1919. E nós já tivemos 3 casos em que nós fomos acusados de litigância predatória, porque são pessoas simples que assinaram fisicamente e queriam um certificado digital, queriam gov.br, enfim. Então, vejam, se é uma instituição que já está há 104 anos atuando na capital paulista, ou seja, que está ligada à USP e passa por isso, eu fico pensando também nessa história, porque o peixe pequeno é que é pego pela rede, nessa sua analogia. O peixe grande passa longe, porque o INSS é o maior litigante do país. A última pesquisa que eu fiz de grandes litigantes, ele tinha 18% dos processos do país. É uma pessoa que explora e usa o tempo do processo e todas as possibilidades. Então, também fico pensando nessas nossas conversas, né? Como é que a gente inclui esses grandes litigantes e como é que a gente também não fica exposto, muitas vezes, a ser capturado, assim, você está se fazendo grande, você é predatória. Quando, na verdade, se eu fosse pensar num litigante predador, eu diria que é o INSS, aquelas causando. Alguém aqui do INSS, gente? Eu acompanharia. Ainda bem que é só cogitação, não estamos falando nada, só diríamos, né? A gente já teve um caso para vocês, para a gente dar um exemplo concreto, porque normalmente quando esse receio que a senhora escreveu, né, assim, vamos falar com cuidado, vamos falar de caso concreto, então. Se eles quiserem dizer que não são, no caso da Justiça Federal, mais de 60%, né? Isso não acontece em todos os milhões de processos do INSS. Mas a gente já teve um caso de pensão por morte, em que a filha do falecido estava recebendo, a menor. Daí a mãe, se dizendo companheira, queria receber também. O INSS, se valendo de uma alteração legislativa, foi lá e fez o quê? Bloqueou metade da pensão da filha, que viveu no mesmo núcleo familiar, para proteger os 50%, não pagar 2 vezes, que normalmente é o que acontece quando uma menor que está recebendo antes, quando a companheira passa a receber lá na frente, ela recebe desde o início e a menor não restitui, porque é verba alimentar. Então, foi lá e glosou da menor. Daí a mãe percebeu isso e falou, não era isso que eu queria, desistiu da ação. Vou pensar em outra coisa. O INSS não restabeleceu a pensão da menor. Daí o que a mãe fez? Entrou com uma ação em nome da filha para restabelecer a pensão dela. Aí o que o INSS fez? Propôs um acordo de 95% dos atrasados. Nossa. Se isso não é litigância de má-fé, litigância predatória, eu não sei o que é. Exato. Eu não sei o que é. E eu acho que esse argumento confirma, essa sua preocupação confirma a minha impressão. É por isso que a OAB tem que participar. Porque tudo tem que ser ouvido. Tudo tem que ser ouvido. Porque senão fica o poder público, o poder judiciário, a advocacia pública, os grandes entes, a defensoria pública, que tem outras pautas, que tem outra estrutura. Eles ficam falando e, às vezes, o que toca o advogado na trincheira não chega no CNJ, não chega no Gabinete da Conciliação no TRF3, não chega no do PMEC, do TJ, e a hora que vai fazer, aí os advogados começam, não, mas não é assim, precisa... Não. E é nesse sentido que eu digo que é tão importante a participação da OAB como protagonista mesmo. Não para defender um ou outro caso, mas para defender a ordem jurídica mesmo. É uma instituição, sempre foi, e tem que continuar sendo ouvida, né, nesses cenários da solução adequada de conflitos também.
concordamos, agradecemos aí pelo prestígio, somos, né, realmente muito importantes. E o como, né? Eu sempre penso assim, para quê, né, mapeamos, e o como, tudo isso é muito importante. Muito obrigada, agradeço muito aí a sua presença, sua fala, suas reflexões, e vamos seguir avançando, espero. Obrigada. Muito bom, muito obrigado, doutor Paulo, muito obrigado, Fernanda, pelas excelentes explanações e debates. Ficamos com um pouquinho de tempo, né, para o lançamento do livro. Agora, qual que é a ideia? Na sequência aqui desse painel, é fazermos o lançamento do livro Soluções Consensuais e Advocacia, e, na sequência, voltarmos para cá para falarmos sobre meios consensuais extrajudiciais, câmaras privadas e OAB Concilia, com o Joaquim Paiva Muniz, que a gente pensou que você ia estar online, mas você está presente. O online se concretizou, se materializou, né, com a Cris Berotti e a Sônia Frugali, presidindo a mesa, a Adriana. Mas na sequência do lançamento. Um recado só, tinham me perguntado sobre certificado desse nosso congresso, né? Eu fui me informar, certificados via normal, OAB, então se inscreveu, teve a presença, receberá um e-mail com o código para emitir o certificado dentro do padrão OAB não Simpla. Tá?